Olá, colega médico, tudo bem? Esse é o quinto vídeo da série que eu preparei para vocês a respeito de marketing digital para médicos. Hoje nós vamos falar a respeito das lives, por que elas são tão importantes e por que elas somam tanto, na nossa divulgação e no nosso público. Mas é importante que você entenda que tudo isso, gente, toda essa semana, voltada para o marketing digital, é pensando em você realmente melhorar a qualidade da sua clientela, fazer com que você possa trabalhar menos horas semanais, ganhando mais pelo menos 50 mil reais mensais, fazendo aquilo que você gosta, voltado para aquilo que você realmente escolheu para praticar na medicina, tudo bem? Então vamos falar sobre o assunto de hoje. Por que as lives são tão importantes, E por que a gente vê tantas lives? Tem certos momentos, quando dá assim 8 e pouca, 9 horas da noite, se você entrar no Instagram, pelo menos o meu, todas aquelas bolinhas ali em cima são todas de live, todo mundo fazendo live. Eu sigo muitos médicos, e assim, a grande maioria prefere fazer live esses horários. E por que todos eles fazem? Por que essa importância? A gente vê médicos famosos, médicos conceituados, médicos que já estão na carreira há muito tempo, fazendo lives. Então isso deve servir para alguma coisa, não é? Senão ninguém faria. Então vamos pensar um pouquinho nisso. Primeiro, em relação a o que isso acrescenta para o médico. As lives são uma forma assim, muito interessante que a gente tem de interação com o nosso público, porque é uma forma muito direta, como o próprio nome diz, você está ali ao vivo com aquela pessoa que parou para poder te assistir, parou para poder te ouvir. Isso é um privilégio muito grande, Então, uma das coisas que eu escuto muito é a respeito de, poxa, às vezes eu paro para fazer ali a live e me desanima porque tem uma pessoa, 2 pessoas ali me assistindo. Mas você tem que pensar ao contrário, que tem uma ou 2 pessoas que pararam tudo para assistir o que você está falando. Você já parou para pensar nisso? 2 pessoas, gente, não é pouco. Tenta colocar 2 pessoas sentadas lá na sua sala para você falar alguma coisa a respeito, ou qualquer tipo de assunto. É difícil você prender a atenção de alguém assim. Então não se prenda ao número de pessoas que possam estar ao vivo com você ou não. O mais importante é o conteúdo que você vai fazer. E aí vamos começar aqui por partes, tá? Primeiro eu vou tentar te passar o que não é interessante que você faça, tudo bem? Primeira coisa, não se atrase. Chegue na hora. Se você colocou uma live para as 20 horas, você tem que estar lá às 20 horas. Você não pode entrar às 20h05, às 20h10, às 20h15. O horário é às 20, é às 20. Você tem que honrar esse horário. Isso vai mostrar para as pessoas a sua pontualidade, vai mostrar como você é responsável em relação aos seus compromissos. Você só tem pontos a ganhar quando você faz dessa forma. Fora que é muito feio a gente chegar atrasado num compromisso que a gente mesmo coloca, gente? Então, não faça isso jamais. Segunda coisa, nada de ficar esperando. Eu vou esperar um pouquinho, entrar mais um pouco de gente, porque, tem poucas pessoas, só vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Nada disso, gente. É horrível ficar enrolando desse jeito. Quem vai entrar, vai entrar. Quem não entrou na hora, vai assistir depois, não tem problema nenhum. O importante é você deixar gravado, tá? Mas é muito ruim você ficar ali esperando as pessoas entrarem. Eu me lembrei de uma coisa agora, que às vezes eu vejo a gente da vergonha alheia, inclusive. A pessoa coloca live e aí ela entra lá ao vivo, ela fica assim, 20 segundos. Vendo as pessoas entrando, não interagem com ninguém. Gente, não pode ser assim, de jeito nenhum, tá? Não pode. Então, começou a live. Oi, tudo bem, pessoal? Aqui é o fulano de tal. Hoje eu vou fazer uma live a respeito do assunto tal. Essa semana a gente teve muitos casos sobre isso. E aí você vai falando, e você começa a disparar os assuntos. Mas aí quem chegar 5 minutos depois vai perder o início. Vai, chegasse na hora. Ou assiste o gravado, tá? É muito ruim a gente não dar crédito, a gente não valorizar a pessoa que chega na hora. A gente tem que aprender a fazer isso, Quem chega na hora tem que ter algum privilégio. Imagina, por exemplo, eu tô aqui falando, 3 minutos. E aí você já ouviu tudo que eu falei antes e aí começa a entrar outras pessoas e fala assim, gente, eu vou repetir o que eu já falei no início para as pessoas que chegaram agora. Não faz isso não.
A pessoa que quiser ouvir, ela vai voltar depois. Você tem que dar privilégios, você tem que valorizar a pessoa que chegou no horário, tá bom? Então essa é uma dica importantíssima que você deve fazer. Outra coisa, gente, bem importante é o seguinte. E isso, assim, não é uma opinião minha, tá? Eu já fiz alguns cursos e todos eles falam a mesma coisa, voltados para alguns estudos, né? Voltados mesmo para público e para interação entre pessoas. Não é bacana você fazer uma live em que você fique interagindo com alguma pessoa de forma específica. Sabe, entrou fulano, oi fulano, tudo bem, quanto tempo, poxa, vou conversar com você mais tarde e tal, então vou te mandar uma mensagem no direct, oi ciclano, oi beltrano, não sei o quê. Cara, isso que você está fazendo, a live que você está fazendo é uma aula com conteúdos específicos para o seu público. E aí, se você não fala com alguma pessoa, essa pessoa pode ficar chateada, pode ficar magoada, enfim. Quem vai assistir gravado não vai entender nada do que você está fazendo. Então, a orientação que a gente recebe, e eu sempre faço dessa forma, é que você não faça esse tipo de interação. Diferente se forem perguntas ou comentários a respeito do assunto. E aí você vai esperar um momento oportuno para você poder falar aquele assunto. Você terminou lá a sua frase, o seu parágrafo, o seu assunto todo que você estava falando, por exemplo, a respeito de vasectomia para homens, um urologista, por exemplo. E aí alguém pegou e perguntou, poxa, mas isso dói, doutora? Aí você vai explicar o tema todo primeiro. Quando você terminar, você fala, e aí, voltando à pergunta do fulano de tal, que perguntou se causa dor. Vamos lá. E aí você responde. Tá? Uma coisa bem didática mesmo, pensando em aula, pensando que você está realmente educando o seu público a respeito daquele assunto, tá bom? Então tente não direcionar muito a determinadas pessoas, a não ser que você já tenha um público muito quente, um público que já interaja muito com você, que seja sempre as mesmas pessoas e que elas se conheçam entre si, isso realmente é diferente. Agora, uma coisa que eu ouvi, né, um tempo atrás no curso, que uma das meninas falou assim, poxa, mas eu já vi várias pessoas fazendo isso em live, né, o Primo Rico, por exemplo, se você não conhece, né, o Primo Rico, super falado, enfim, tem milhares de seguidores, livros de escritos, cursos, enfim. Gente, o Primo Rico pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer uma live, abrir uma live ali, deixar o telefone jogado lá e não fazer nada, que vão ter zilhões de pessoas assistindo. A gente não é o Primo Rico, né, então vamos com calma, tá bom? Já falei para vocês a respeito do número de pessoas, né? Mas eu vou frisar aqui mais uma vez. Não te preocupe se tem uma, se tem duas, se tem 20 ou 200 pessoas te assistindo. É você com a câmera, tá? Se tiver alguém para interagir com você no momento, ótimo. Se não tiver, ótimo também. Vai ficar gravado, as pessoas vão ter o seu conteúdo. Se você se aflige com isso, de olhar quantas pessoas estão ali ao vivo, tenta tampar. Coloca mesmo uma fitinha naquele cantinho ali onde aparece o número de pessoas, se isso vai te fazer se sentir melhor, tá? Mas tenta ignorar isso, porque todo começo é começo. E você precisa começar de alguma forma, tá bem? E aí, gente, algumas coisas técnicas que são muito importantes, tá? Se vocês forem vasculhar lá no meu Instagram pessoal, né? Os meus vídeos de live, os meus vídeos de assuntos pequenininhos, que são os nuggets, às vezes vocês vão ver um cenário assim atrás horroroso. Hoje em dia eu já tento melhorar um pouquinho. Às vezes tem uma caneta jogada, né, um negócio assim, mas assim, eu já tento dar uma melhorada. Por quê? O cenário é muito importante. As coisas que ficam aqui atrás são muito importantes, porque acaba chamando a atenção de quem está assistindo. A gente é curioso, gente. Você acha que se tivesse, sei lá, tudo bagunçado, as pessoas não iam querer ver? Se tivesse uma caixa, uma roupa, alguma coisa jogada aqui atrás, as pessoas têm esse interesse. Eu já tive paciente que chegou na minha sala, né, para ser consultado e tudo, e me pediu para ver o livro que estava aqui atrás, que ela achou o livro interessante. As pessoas olham. Então, muito cuidado com o cenário. Não somos artistas, não somos atores, mas a gente tem que tomar esses pequenos cuidados só para não chamar a atenção do paciente ou do seu futuro cliente, porque é importante que ele te ouça, né? Que ele saiba o que você está falando, que ele preste atenção no assunto que você está falando e não nas coisas que estão à sua volta. E aí vem as outras dicas que cabem nisso também. Por exemplo, lente suja. Criou-se um hábito já, assim, né? De toda vez que eu pego o telefone para gravar qualquer coisa, eu limpo a lente. Porque a lente suja,
é desconfortável aos olhos. Às vezes a pessoa que está assistindo nem sabe que é a lente suja, mas sabe que não está muito legal, e isso acaba fazendo com que talvez ela saia da sua live por esse desconforto visual. São coisas inconscientes do nosso subconsciente que acaba acontecendo. Então, vai gravar um videozinho, limpa a sua lente, tá? Isso é fundamental. Outra coisa importante é a iluminação. Às vezes a gente faz num ambiente muito escuro, que você não consegue aparecer muito bem, e começa a aparecer certas imperfeições ou em você ou no ambiente, aquilo também acaba chamando a atenção da pessoa que está assistindo, e ela pode se desligar do assunto que você está falando, pode até mesmo sair da live achando que talvez não esteja tão boa. E isso, gente, é de forma inconsciente. Ninguém olha e fala assim, nossa, tá mal iluminado, não vou assistir não. Não é assim, tá? Você se sente desconfortável por estar naquele ambiente e acaba saindo daquilo. Então, cenário, iluminação, a lente, isso é muito importante. Outra coisa importantíssima é o áudio. Se o áudio é muito baixo, ninguém vai ficar fazendo esforço para entender o que você está falando, de maneira nenhuma. Se tiver muito ruído, mesma coisa. Eu gravo no meu consultório. Dia de semana é horrível de gravar, porque passa ambulância, tem alguém tocando violino lá embaixo, aí vem alguém de bicicleta com som alto, e olha que aqui é quinto andar, mesmo assim aparecem esses ruídos e acaba sendo muito desconfortável. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Talvez um microfone de lapela, que ajuda bastante, ou você fazer num ambiente mais fechado, mas pelo menos que você consiga isolar um pouco os ruídos e que a sua fala seja uma fala com uma boa dicção, que as pessoas possam entender com uma certa facilidade, tá? Esses são os itens técnicos, assim, importantes e essenciais para que a sua live seja boa. E para dar certo, o que você pode fazer? Primeira coisa, divulgar a sua live, né? E aí isso vai depender lá daquele calendário que a gente conversou ontem, como que vai ser o seu ritmo de lives. Se você vai fazer uma live toda semana no mesmo dia, você vai condicionando o seu público a isso. Eu, por exemplo, faço uma live semanal. Toda segunda-feira é dia de live. O meu público já sabe, às vezes eu nem divulgo, porque eu sei que eu vou entrar lá na live e o pessoal já vai entrar atrás. Mas talvez, se você estiver no início, ou se você estiver planejando fazer a cada 2 semanas, ou uma live mensal, você tem que avisar o seu público, tá? E o aviso, gente, é muito legal, porque você já vai pré-determinar o assunto, né? Você vai colocar lá qual assunto que você vai falar, vai colocar o horário. E outra coisa que você pode fazer é colocar o horário mesmo de notificação, para que as pessoas que quiserem acionar aquela notificação, elas possam ter esse aviso. E aí recebe o aviso do Instagram ou o aviso do YouTube e elas conseguem entrar no horário pré-determinado para sua live, tá? Mas assim, quando você divulga, principalmente em relação ao assunto, é muito legal, porque você pode usar isso ainda a teu favor. Por exemplo, já que eu falei da vasectomia, né? Vamos lá. Live amanhã ou live depois de amanhã. Para esse intervalo de você divulgar, o bom são 2 dias antes, né? Porque as pessoas esquecem. Então, vamos colocar como se você fosse divulgar para o dia seguinte. Live amanhã tudo sobre vasectomia. Quais são as suas dúvidas? Deixa aqui embaixo, já deixa a caixinha de pergunta. E aí você pode, inclusive, usar a sua live para responder as perguntas que surgirem ali. Isso é muito legal, porque tem como você puxar ali na live, né, as próprias perguntas, o público vai ver a pergunta que foi feita e você vai respondendo, interagindo com o teu público. Isso é bem bacana. É importante você ter o tema, sem dúvida, né? Não dá para você abrir lá a live e falar, opa, vamos fazer uma live, gente. Vocês querem falar de quê? Difícil, né? É bom você ter um assunto realmente, por mais que flua dessa forma que eu falei. Mas quando você tem um assunto, você sabe do que você vai falar, o seu público sabe o que vai ser falado e você consegue direcionar melhor, né, essa live. E o que é interessante? Você ter pelo menos tópicos para você seguir. Tem gente que não gosta muito, né, de seguir um roteiro, tem gente que prefere deixar as ideias surgirem no momento, mas pelo menos os tópicos são importantes para você lembrar e não esquecer de falar de nada importante. Porque muitas vezes, até você conquistar o seu público, até eles começarem a interagir, você vai só dar aula e o povo vai só ouvir. Então é interessante você ter os tópicos para que você não se perca, tá? Isso é muito interessante.
Como eu falei, a interação com as pessoas, a interatividade com as pessoas também é muito importante no momento certo. Você vai respondendo, você vai interagindo de forma organizada, sem se perder nos assuntos, então essa organização é muito importante. Mas tente não direcionar sempre, tá? Tá respondendo mesmo para toda a população, para todo o público que estiver ali te assistindo. Mas não deixe de responder, não deixe de interagir. As pessoas estão ali para assistir o que você está falando, mas para tirar também as suas dúvidas. E se não tiver ninguém assistindo, e você souber que não vai ter ninguém mesmo, porque talvez o seu público seja muito baixo, o que você pode fazer? Na verdade, eu vou te dar 2 dicas aqui. A primeira é você fazer uma live de respostas. Abre lá a caixinha de perguntas, faz as perguntas ou ouve as perguntas do seu público e faz uma live só respondendo as perguntas. Gente, eu vou fazer uma live aqui respondendo as perguntas da semana. Foram várias perguntas, então eu vou estar direcionando para vocês a respeito disso, tá bom? E aí você vai só respondendo aquelas questões que você mesmo pode ter se mandado. Lembra que a gente conversou naquele vídeo anterior das caixinhas? Você mesmo pode elaborar essas perguntas e ir respondendo na fase inicial. Assim você já começa a interagir de uma forma indireta com o seu público. Outra coisa que você pode fazer, se você acha que não vai ter tanto público assim, é chamar colaboradores para fazer a live com você. E aí acaba virando um bate-papo entre vocês dois. Não vai fazer diferença nenhuma se vai ter alguma pessoa ali ao vivo ou não assistindo. E você vai compartilhar os seus seguidores com essa pessoa e essa pessoa vai compartilhar os seguidores dela com você. É muito interessante, obviamente, quando vocês têm assuntos em comum, né? Por exemplo, endocrinologista com nutricionista, ou endocrinologista com educador físico, ou com psicólogo que trate de doenças alimentares, de distúrbios alimentares, né? Urologista com um nefrologista, que mais que a gente pode pensar? Um cardiologista com um endocrinologista, enfim. A gente tem várias combinações, vários collabs que a gente pode fazer para poder melhorar essa interação inicial. Então pense em alguém, pense no assunto, pense nas perguntas, pense em alguém que de repente possa acrescentar para essa pessoa também. Faça o convite e faça a sua live. E quanto tempo deve ser essa live? Tanto faz, tá? Existem lives que duram 5 minutos, existem lives que duram 1h30, embora, teoricamente, essa live no Instagram, pelo menos, seja derrubada depois de 1 hora. A gente sabe que isso pode acontecer ou não. Mas o ideal é pelo menos 20 minutos, porque isso vai fazer com que as pessoas vejam que você está ao vivo e entrem. Quanto mais tempo você puder ficar na live com conteúdo, né, claro, as pessoas vão vendo e vão entrando mais pessoas, tá? A rotatividade acaba sendo maior. Quando você fica só 5 ou 10 minutos, menos pessoas vão ver que você está ali ao vivo, menos pessoas vão entrar. Agora, tudo vai depender do seu conforto, de que se você vai se sentir confortável ou não para falar mais do que 10 minutos ou mais do que 5 minutos. Se as pessoas vão interagir com você ou não. Se você vai ter assunto suficiente, né, para falar ali meia hora ou 1 hora. Mas é basicamente isso. Não existe uma regra, você pode falar bem pouquinho, qualquer live é live, mas a partir de 20 minutos é o que você vai ter mais divulgação do seu nome ali como ao vivo, como participação ao vivo, tá? Então, tenta elaborar o seu conteúdo para pelo menos 20 minutinhos. E aí, gente, se a gente juntar tudo, é um pouco complexo, né? É um mundo muito novo pra gente. Pensar em marketing, pensar em divulgação do nosso próprio nome como marca, sendo médicos. Mas monte o seu calendário editorial e coloque lives nele, tá? Não deixe de colocar, as lives são muito importantes e eu vou te dizer que é o que mais te aproxima do seu paciente, do seu cliente, porque é onde mais eles vão ver a sua realidade, como você fala, como é a sua forma de lidar com as questões, a sua forma de lidar com as pessoas, com os pacientes e com determinado assunto. As pessoas vão se aproximar mais de você, as pessoas vão te conhecer melhor. E aí, como a gente conversou alguns dias atrás, aquela pessoa que é a sua persona, que é o personagem ideal para o seu atendimento, vai estar te assistindo e ela vai te escolher, porque ela vai se sentir próxima, cada vez mais próxima daquilo que você está fazendo.
Então é muito importante que você monte o seu calendário e que você respeite esse calendário. Se a tua proposta é de fazer uma live quinzenal, faça uma live quinzenal. Se a sua proposta é fazer uma live semanal, faça a sua live semanal. Se é mensal, faça, mas não deixe de fazer. Não pense que só você fazer os posts ali no feed, os stories e um carrossel, que isso vai ser o suficiente. Não vai. As lives, gente, é o que mais oferece conteúdo para o seu público e é o que mais traz retorno do seu público para você. Então, não deixe de fazer as lives, tudo bem? Valorize seu CRM.